Amados, glória a Deus. Eu sempre assisto quando posso, mas sempre, pelo menos todo domingo de manhã, eu fico vendo vocês lá, né? A doideira e tudo que Deus tem feito é bom demais. E poder estar aqui hoje é maravilhoso. Eu estava vindo, né, para cá hoje, pela tarde. Bom. E Deus trouxe algo no meu coração. Eu quero que você, em nome de Jesus, por favor, fique atento a todos os momentos. Porque em todos os momentos Deus vai estar conferindo coisas, né? Eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui, alguma pessoa, qualquer pessoa, que depois de ter cantado 1 hora, orado pelos outros, está com vontade de tomar uma água ali? Pode falar, irmão, não é pecado não. Tem alguém com sede aqui? Alguém está querendo tomar água? Pode falar. Tu? Cheguei. Toma. Pode voltar. Tem alguém aqui que saiu do trabalho e, assim, alguém, qualquer pessoa, irmão, estou falando sério. Alguém está aqui, você gostaria de comer um lanchinho agora? Um lanchinho? Quem gostaria? Fora essa cambada aqui de esfomeado, quem mais? Tu? Chega aí, mano. Você quer o lanche, né? Tá aí, cara. Toma lá. Deixa eu dar mais um lanche aqui pra galera comer. Pode, divide, hein? Divide, ó, são 6 caras. Divide o lanche aí, velho. Alguém mais está com sede, irmão? Sede de beber água? Quer tomar um golinho? Não? Ninguém? O que foi que eu te dei aí, irmão? O que está escrito aí, ô guerreiro? Lanche? Então come. Bebe. Você já percebeu alguma coisa? Está vendo esse livro aqui? Se você não entender a razão pela qual ele existe, toda força que você emprega é inútil. Por isso muitas pessoas ficam desanimadas. Eu dei um papel ali para o Michel escrito H2O. O que é H2O? A fórmula da? Ele falou que estava com sede, vontade de tomar uma água. Coloca na boca, vê se mata a sede. Não mata. Certo? Fome, estou com fome, cara. Te dei um papel escrito o quê? Então pode comer, divide aí que vai dar para comer. Por que um papel escrito a fórmula da água e um papel escrito lanche ou comida, você recebe, você lê, porque você é alfabetizado, amém? Não mata a sua sede. Pensa. Volta aqui, Michel, por favor. Pode dar uma golada aí, irmão. Não tem problema. Se está com sede, pode beber aí, aleluia. Qual é a diferença entre os 2 pontos, irmãos? Qual é a diferença entre os 2 pontos? Toma aí, cara, tem lanche aqui, real, come aí. Você está com fome também, né? Esse lanche é abençoado, trouxe lá da casa do Diego. Amados, pode comer aí, cara, tem queijo aí no meio, é benção. Você já percebeu alguma diferença ou não? Se você não entende a razão pela que a Bíblia existe, você vai viver toda a sua vida sem atingir o alvo. Porque quando você abre este livro, é um papel, amém? Certo? E aqui contém a palavra de Deus, as coisas sobre Deus, certo? E você passa lendo a sua vida, lendo a Bíblia, e lendo de novo, e lendo de novo. E alguma coisa não acontece. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O trato dessa noite, de todas as noites e da sua vida, não é encher a sua mente com um papel escrito, mas é fazer com que você beba água. Você precisa transicionar, você precisa passar de um lugar para outro, irmão. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você já passou por isso, cara, eu estou cansado.
ir no culto, para mim é uma coisa assim que eu tenho que fazer um esforço, né, cara? Que eu tenho na minha mente que eu tenho que ir, mas lá no fundão mesmo. Um homem de Deus disse assim: quantos aqui, ser sincero, alguém aqui já repetiu de ano alguma vez, de escola? Como foi essa experiência? É só você lembrar, né, irmão? Não tem coisa mais horrível que repetir de ano. Por quê? Porque você sabe que no próximo ano você estará fazendo e estudando Sabe por que muitas pessoas têm desanimado das, entre aspas, coisas de Deus? Porque cada culto para ela é como repetir de ano. Você está entendendo? Sempre as mesmas. Muda uma música ou outra, muda uma palavra ou quem está pregando, mas a minha experiência é sempre a mesma. Toda quinta, todo domingo, toda terça, toda sexta, toda semana, eu estou naquele local, que muito se assemelha, tá bom, cara? A uma sala de aula, e eu estou ali ouvindo lições. Quantos estão entendendo? E aí eu começo naquele turbo, né, cara? Que legal, a escola da palavra, a escola da igreja. Estamos lá, dá 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos, você já está naquelas crises de fé, já está entrando no pecado por onde não deve, já está fazendo bobeira, você está patinando. Escute, irmão, se a sua experiência de igreja, ou na igreja, é semelhante a uma experiência escolar, você vai se cansar rápido, porque a repetição cansa. Não entender a verdadeira apontamento da palavra, uma hora vai cansar você. Você já viu aqueles crentes que vem aqui, ele dá mortal aqui, dá piroleta, ele chora. Cara, você deve ser um cara muito cheio do Espírito Santo. Eu não leio a Bíblia. Quantos já viram assim? Não leio. Mas eu gosto de ir na igreja porque lá tem um pastor que leu a Bíblia no meu lugar e vai pregar para mim. A experiência de muitas pessoas com Deus tem sido assim: eu gosto daqui do Ministério Rei Jesus, porque o Diego, a Dani, o pessoal, o Paulão, eles têm experiência com Deus, cara, então é gostoso de estar num ambiente com alguém que tem experiência com Deus, e alguém vem, cara, e você, qual é a sua experiência com Deus? A minha experiência com Deus é ver a experiência que Ele tem de Deus. Você está entendendo, irmãos? É melhor você entender, senão você está frito. Rapidamente, 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5, você vai sair daqui, vai ficar insuportável. Sabe por quê? Porque você está andando em círculos, você não entende qual é o tratado da palavra de Deus. A palavra de Deus é isso daqui na sua mão. Você vem com sede, mas a sede não é saciada, porque aí não, cara, eu já sei, cara, eu tenho que ler a Bíblia. Aí você vai lendo a Bíblia e vai vendo fórmula da água no papel. Só que é o seguinte, a hora que você acaba, cara, sua boca está seca ainda. Alguma coisa não conectou. Quantos estão entendendo? Alguma coisa não aconteceu. Deus nos chama a beber da água, e não a estudar a água. Deixa eu estudar. Pera aí, cara, a fórmula. E aí você pega a fórmula e vira a fórmula, e coloca o microscópio, e fala das propriedades da água, e fala dos sais minerais, e você fala, e você vai dos estados da água, sólido, líquido, gás. Cara, que tremendo. Está com sede? E daí? Daí, não adianta saber sobre a água. A água é feita para? Somente a experiência de beber, ou seja, o que é beber água? É colocar o que está aqui dentro de você. Quando a Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é viva, ela não está falando da Bíblia, ela está falando de Cristo. Cristo é a palavra, Cristo é o verbo que se fez. O que é esse livro? Esse livro é a herança máxima que Deus colocou para que nós aprendamos a nos relacionar com Ele. Mas depois de uma tarde de leitura, você tem que ir lá e apertar a mão dele, porque senão a leitura da Bíblia vai cansar você. Existe um sem número, irmão, de cristãos ao redor do mundo que não conseguem ler a Bíblia mais. Ele já cansou de ler, porque já leu 3 vezes. Aí vai virar o ano, né? Não, esse ano eu vou pegar firme. Você vai ver, vou pegar firme, vou ler a Bíblia. Antes da primeira semana de janeiro, ele já pulou 3 dias e está falando para Deus que vai pagar tudo no domingo. Lembra o Salmo número 1?
sobre meditar nessa lei de dia e de noite. Meditar não é ler. E meditar também não é ficar assim. Não. Meditar é uma coisa muito mais profunda, que fala de estar com alguém, estar com Cristo. Eu já falei isso em muitos lugares onde eu fui. Quantos lembram de Ayrton Senna da Silva aqui? Domingo de manhã era uma bênção. Sempre uma aventura. Depois o Ayrton Senna morreu e lançaram uma biografia dessa grossura aqui. Senna. A história de um mito. Todas as livrarias tinham esse livro. Uma biografia de Ayrton Senna. Aí você vai lá, compra a biografia do Ayrton Senna e lê, e lê, e lê, e lê. E em todas as conversas que você vai com qualquer pessoa, você fala do Ayrton Senna. Cara, você conhece tudo do Ayrton Senna. E as pessoas, cara, você estudou? Não, eu tenho uma biografia dessa grossura. Pô, cara. Aí alguém no meio dos seus amigos fala assim, deixa eu falar uma coisa para você. Mas você conheceu o Ayrton Senna? Você pegou na mão dele, cumprimentou ele? Você sabe qual é o timbre da voz do Ayrton Senna? Você era amigo do Ayrton Senna? Você tem relacionamento com o Ayrton Senna? Não, mas eu tenho a biografia desse tamanho. Quanto você está entendendo o que eu estou falando aqui? Ó? A vida com Deus, não deixe, muito obrigado, Senhor, pela oração do apóstolo Diego, não deixe o diabo entorcer isso na sua mente. O relacionamento errado com a Bíblia vai matar você. Irmão, pensa comigo, ó, vamos lá. O que o apóstolo Paulo falou? 2 Coríntios capítulo 3. A letra, mas o Espírito. Quantos já leram isso na Bíblia? Levanta a mão. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. A letra mata, certo? O que significa isso? Ai, que lê a Bíblia morre? Não. Quando você lê a Bíblia sem o Espírito, você se cansa, porque é repetitivo, você não entende, porque a Bíblia é um livro de revelação, as portas espirituais não abrem, você vai lendo, e aquilo ali vai se tornar maçante. Você pega lá no início do livro de 1 Crônicas, tem 11, 12 capítulos só de genealogia, você pula, a genealogia, por que eu vou ler isso aqui? Vou pular. Aí você pula, e umas coisas de Apocalipse também, você não pula, e aí cara, fica aquela coisa, e a Bíblia é um livro assim, meio que perdido dentro da nossa casa. Talvez eu esteja falando de você. Ela está lá, ela está no seu colo, mas quando acabar esse culto, ela volta para o mesmo lugar da sua casa. Ela está perdida, você não sabe usar. E eu estou falando algo muito além de que fazer um cronograma de leitura, não é nada disso. Se você ler a Bíblia sem o Espírito que a inspirou, você não tem contato com a verdade espiritual dela. Você só tem contato com a letra, você vai morrer. Agora pense comigo. Se está escrito que a letra sem o Espírito mata, qual é o livro que o diabo vai querer que você leia sem o Espírito? Pensa. Não vai colocar a Bíblia de Satanás na sua casa, revistinha maligna, o livro do Harry Potter, o livro da feitiçaria, da macumba está na minha casa, meu Deus, eu estou debaixo de maldição. Após Diego vai lá em casa, tem uns livros lá, que eu era do espiritismo, queima ele, e não sei o que, estão entendendo? O livro que, escuta irmão, em nome de Jesus, o livro que pode estar matando você é a Bíblia. Porque você não entendeu que a Bíblia existe para te conectar a uma pessoa, para você entender quem é esta pessoa, como esta pessoa quer que nós vivamos, e como é o fluxo pela qual ela trabalha em nossas vidas. Essa é a função da Bíblia. Entenda isso errado, e você vai ter a sua cabeça cheia de H2O, cheia de informação, mas você não trafega no reino espiritual. Você não tem passagem, você não tem representatividade, você é só mais um sentado nesse banco. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então hoje é noite de passagem e transição, amém, irmão? Nós precisamos, porque senão, talvez aqui você já passou por isso. Tem uma hora que a igreja cansa, porque é uma repetição, cara. Porque você entende isso aqui como uma sala de aula. Agora eu aprendi que a palavra culto vem de cultura. Você não está aqui para receber educação como numa escola. Você não está aqui para receber lições como numa escola. Quando você está entendendo? Você está aqui
para se apropriar no seu espírito de uma cultura do céu, uma cultura do reino do Espírito. Só quem está recebendo a cultura pode cultuar, o resto só canta, porque nós somos alfabetizados. Botou a letra aqui, todo mundo canta direito, só o Paulão que errou agora há pouco. Você botou a letra, irmão, você vai embora, não é? Quantos estão entendendo? Você não precisa ser um cristão, só você ser alfabetizado você vai cantar, sim ou não? É verdade ou não? Agora, será que nós somos chamados como igreja para cantar músicas? Você crê nisso? Você pensa isso? Sabe o que é, irmãos? Tocar, cantar, pular, levantar bandeiras, gritar e dançar. A Bíblia coloca isso como expressões de adoração, maneiras. Mas de onde é que elas vêm? No Salmo 51 diz assim, que o Davi fala assim: Senhor, não retire de mim o seu espírito, e devolve a mim a alegria da tua. Tudo isso que nós fazemos, cantando, isto não é adoração, isto é o resultado da alegria da salvação. E se você não consegue, é porque tem alguma coisa muito errada no seu espírito. Não há alegria da salvação. Talvez você desconheça o que seja. Quantos podem entender o que eu estou dizendo, irmãos? A gente fala, vamos ministrar ao Senhor. O que é isso? Então vamos ministrar ao Senhor. Espera aí, cara, apaga as luzes, faz aquele fundinho, vai. Aí tem gente, se ele tocar a música do Titanic aqui, e alguém ficar aqui na frente assim, ó, pega lá a Dani, que é loirinha, e o marido dela atrás assim, fica a Rose, o Jack e o Titanic. E ó, tem nego que começa a chorar, hein? Tem nego que começa a chorar e afunda junto também no fim do filme. Nós somos seres emocionais, sabia? Adoração. Lembra lá a mulher samaritana? João 4. Senhor, eu vejo que tu és profeta. Os meus pais diziam que nós tínhamos que adorar naquele monte, e vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. Aonde é que eu tenho que adorar? O que Jesus fala? Nem nesse lugar, nem no outro. Os meus adoradores são os que me adoram. Mas o que é que eles estão conversando? Aquela mulher perguntou assim: Senhor, aonde é que eu levo a oferta de sacrifício pelos meus pecados? Lá em Jerusalém ou lá no Monte Gerizim, lá em Samaria? Jesus fala, nenhum dos dois lugares. Você vai levar a sua oferta pelo pecado, aonde? No templo que eu vou inaugurar, que é quem? Somos nós. O que é adoração, irmão? É sacrifício, é carne queimada. Quem é que é o verdadeiro adorador? É o que vive diariamente sacrificando no altar do único templo que Deus tem, que somos nós, todos os dias. O que? Um bode? Não. Um cabrito? Não. Um novilho? Não. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. As pessoas pensam que racional é um culto bem pensado e totalmente entendido pela mente humana. Não, irmão, não é isso que está falando. O único culto que alguém pode dar a Deus, ele começa quando você sacrifica a sua maneira de pensar. O culto racional significa o culto que faz sentido. O único culto que faz sentido a Deus é quando você, antes de começá-lo, pega toda a sua maneira de pensar e ver a vida e coloca no altar e deixa queimar.
para que o pensamento, a mente de Cristo brote em você. Quantos podem entender? Irmãos, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade perfeita. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu antes da fundação do mundo, que o sangue de Jesus é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Sabe o que significa isso? Que antes da fundação desse mundo, tudo Deus tinha no seu controle, tinha resolvido, mas na plenitude do tempo, do nosso tempo, aquilo que já estava resolvido no reino espiritual de Deus, se manifestou no nosso mundo. O quê? O sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz nesse mundo se manifestou 2000 anos atrás, mas em Deus, no mundo de Deus, na eternidade de Deus, já estava consumado, já estava feito. Então nós precisamos entender duas coisas básicas aqui, irmãos. Existe o que nós chamamos de kairos, a eternidade, é o tempo, não posso dizer nem tempo, mas o reino de Deus, o reino espiritual de Deus. Porque o que é eternidade? Eternidade é o agora para sempre. Eternidade não é passado, presente e futuro. Eternidade é agora para sempre. Por isso que você vai ver lá no livro de Isaías, no capítulo 53, que fala sobre o sofrimento do servo do Senhor. 600 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizava sobre ele. Mas você pode ler na sua Bíblia que está tudo no tempo verbal passado. Ué, peraí, não faz sentido isso. Ainda havia 650 anos para Jesus nascer, e quando Isaías fala de Jesus, fala no tempo passado, e ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ué, como que um homem que está na qualidade de profeta, para dizer o que vai acontecer no futuro, no nosso futuro, mas já estava diante de Deus? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então tem o tempo de Deus, a eternidade de Deus, o kairos, e tem o cronos. O cronos é o nosso tempo, é a nossa vida de semana de 7 dias, 12 meses, amém? Estações, inverno, lá. Então é importante você entender que todas as coisas Deus já criou e já resolveu no seu plano. E como que acontece no nosso plano? No nosso plano vai sendo dado um pouquinho para essa geração, um pouquinho para essa geração, um pouquinho para essa geração e um pouquinho para essa geração. O que significa? Deus fez um pacto com Adão, Deus fez um pacto com Noé, Deus fez um pacto com Abraão, Deus fez um pacto com Moisés. Quantos podem entender? E a Bíblia diz em Hebreus que todas essas coisas eram simplesmente o quê? Sombras daquilo que viria a ser revelado. De quem é que nós estamos falando? De Gênesis, irmão, de Gênesis a Malaquias, só existe uma pessoa, Jesus. Tudo o que acontece de Gênesis a Malaquias é para revelar no tempo certo a pessoa chamada Jesus. Quem era o tabernáculo? Jesus. Quem era o maná? Jesus. Quem era a rocha que foi ferida? Jesus. Quantos estão entendendo? Quem era a arca lá do Noé? Jesus. Tudo aquilo era Jesus em figura de linguagem, porque no nosso tempo foi dispensado um pouquinho aqui para revelar aquele que viria, amém? E aí Jesus, na plenitude dos tempos, se manifestou, filho de mulher, amém? Filho do homem. Jesus chega, e aí é um alvoroço, irmão, porque ninguém entendia nada. Por quê? Porque tudo estava na mente deles, mas não tinha nada no espírito. O maior perigo que você pode ter é ter entendimento humano sem ter nada gravado no seu espírito. Os homens que enfrentaram Jesus, os fariseus, eles liam a Bíblia deles cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Os fariseus eram homens admirados na sua época, até chegar o dono. E quando chegou o dono,
Quem vê Mateus 23 lá, depois você vê. Foi um alvoroço. Sabe por quê, irmão? Sabe por que Jesus veio? Ele veio me salvar. Aí a gente veio me salvar do quê? Já vai que eu estava morrendo e tal. Não, pera. A salvação, como já foi dito aqui, é uma restauração. O que é salvar? O que é ser salvo? É ser restaurado por Deus num lugar, num tempo e numa posição. Isso é ser salvo. A salvação não é o máximo que Deus tem. A salvação é simplesmente, vamos supor assim, que todos nós estivéssemos ali fora, alguém vai ali, abre aquela porta e nós entramos aqui dentro. Quantos estão entendendo? Mas o culto não começou ainda. Quantos estão entendendo? O culto vai começar, mas a gente já está aqui dentro esperando a hora de começar. Isso é salvação. Não pense que a salvação é tudo. A salvação é só a porta de entrada, onde você é restaurado numa posição, num tempo e num lugar por Deus, para que aí sim você entre naquilo que a Bíblia chama de propósito eterno de Deus, que é começar a manifestar a Cristo. Por isso diz lá em Romanos, que toda a criação anseia pela manifestação dos... Você foi salvo para manifestar a Cristo. Você não foi salvo para ficar sentado aí. Eu estou salvo, por quê? Porque agora acredito em Jesus. Até o diabo acredita em Jesus, cara. O diabo, ele adorou Jesus. Leia a Bíblia para você, ele se ajoelhou. Tudo mais. Eu sei a Bíblia, o diabo também sabe. Eu faço as coisas para Deus. O diabo também faz. O diabo faz coisas para Deus, é lógico. O diabo é servo de Deus. Não na maneira que você pensa, mas ele é. Sabe por que Deus não matou o diabo lá em cima? Porque o diabo é uma pessoa que tem um propósito. Deus tem um propósito com o diabo. E a hora que isso acabar, é só você ver em Apocalipse. Deus vai mandar um anjo prender Satanás para acabar o tempo dele. Não faz nenhum sentido Satanás existir se Deus não tivesse um propósito com ele. E qual é o propósito? Ser um ser antagônico a Deus. O diabo, ele não é inimigo de Deus à altura, ele é nosso inimigo à altura. Deus não tem inimigos à altura. A Bíblia diz que Deus ri, zomba daqueles que acham que são seus inimigos. Você vê em Jó capítulo 1, o diabo é quem? É um cara tão perdido, que ele entra na presença de Deus para tirar a farinha, e sai dali da sala do trono obedecendo ordens de Deus. Deixa eu falar uma coisinha só para você, não conta para ninguém não escandaliza. O Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Benção, irmão. Eu queria esse cara como pastor da minha igreja, velho. Esse cara é top. O Jó é top. Certo? Isso é Jó capítulo 1. Jó capítulo 42, que é o último capítulo, o Jó vai falar dele mesmo. Sabe o que ele vai falar? Eu só conhecia Deus de... E você? E você, quem que é? Quem sabe essas dificuldades todas da sua vida? É Deus querendo... Está entendendo, irmão? Que você o conheça. E Jó falou assim, eu só conhecia Deus de ouvir falar. É o retrato da maioria dos crentes em todas as igrejas do mundo. Ele se senta como um estudante e ouve falar de Jesus por 2, 3 horas. Ele sai por aquela porta, ele não tem a ideia de como manifestar Cristo na sua vida, de como ser aquela luz e aquele sal. Quando você entra, as trevas caem. Sabe aquelas histórias da Bíblia que você vem aqui, nossa, que pregação tremenda, né? Que tremendo esse homem, né? Segunda-feira, meio-dia, você está deitadinho na lona. Quantos podem entender, irmãos? Deus usou o diabo para promover Jó. Para mostrar para você e para mim que ele é soberano sobre tudo e todos. Deus nunca perdeu o controle da história, nunca, jamais. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus. Amém? Mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem isso não. Espera aí só um pouquinho, irmão. 2 Coríntios capítulo 12, você já leu? Já leu? Eu conheci um homem, há anos atrás, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, que foi arrebatado aos céus, lá no 3º céu. E quando ele chegou lá, ele viu coisas que não tem nem palavras entre os homens
para narrar o que ele viu. O apóstolo Paulo está falando de quem? Dele. Paulo foi um homem tão tremendo na presença de Deus, que Deus arrebatou ele e mostrou para ele coisas que tem no terceiro nível do céu. Paulo chama de palavras inefáveis. Cara, eu não sei nem o que para dizer o que eu estou vendo aqui. E quando ele desceu, presta atenção. Quando ele desceu, ele fala, cara, e aí o Paulo fala assim, ó, e para que eu não ensoberbecesse, pelo nível das revelações que me foram dadas, Deus colocou em mim, Paulo, um espinho na carne, vírgula, mensageiro de quem? Mensageiro de quem? Está escrito aqui? Mensageiro de? A fim de me esbofetear, para que eu não me torne um orgulhoso. Irmão, quem foi que Deus usou para proteger Paulo de se tornar um pecador? Quem foi? Você sabe ler? Cadê? Mensageiro de Satanás. Essa palavra aqui no grego original, ó, essa palavra aqui, mensageiro, é ângelos. Sabe o que é ângelos? Um anjo. Então vamos retraduzir. Ele colocou um espinho na minha carne, que era o quê? Era um anjo de Satanás. Irmão, um anjo de Satanás, qual é o nome de um anjo de Satanás? Pensa, qual é? Demônio. Então vamos traduzir de novo. E Deus, para me livrar da queda, colocou uma dor aguda, que era ministrada em mim por um demônio, e me protegeu. Na fraqueza Deus me protegeu. Sabe para quê? Para Ele dizer para você e para mim, eu controlo tudo. Ah, Deus não tinha anjo para fazer isso? Claro que tinha. Mas Ele quer mandar essas lições para você, nas eras, nos tempos, e dizer, meu filho, estou no comando, estou em controle, não tem nada acontecendo aqui que eu não esteja vendo. Amém? Então você tem que sair daqui hoje em nome de Jesus com uma fé renovada. Você não pode sair daqui com uma fé demoníaca. Fé demoníaca, tem Tiago, capítulo 5. O que ele diz? Não é capítulo 5 não, mas é o livro de Tiago, me esqueci agora. Diz assim, você crê que Deus é um só? Você crê que Deus existe? Sim, pois faz muito bem. Até os demônios creem e não se torne algo pior que um demônio, perdendo o temor de Deus e o tremor de Deus. O que é uma fé de demônio, irmão? É uma fé que crê que Deus existe. Irmão, se a gente sair daqui e num boteco agora aqui de Pouso Alegre e começar a falar de Deus, vai ter gente que vai tirar o boné, o chapéu, não sei o quê. Todo mundo dentro do boteco acredita em Jesus. Eu sou evangelista, eu sei do que eu estou falando. Você pode pegar, onde você for, você acredita em Deus? Difícil achar um ateu, mas é um no meio de uma agulha, no meio de um palheiro. Agora, como é que essas pessoas têm vivido? Mas ele acredita que Deus, quem está operando ali? Uma fé que só, isso não é uma crença, eu creio que Deus existe, aonde? Em algum lugar. Aí você vai na sua Bíblia, porque você não sabe manuseá-la, você pega lá o Salmo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem. Toca mais um pianinho. Está vendo? Você desconhece que não tem nenhum Deus no monte. Isso foi Davi que disse no tempo dele. Mas Davi, segundo Atos capítulo 13, já morreu, cumpriu os propósitos de Deus na sua geração, descansou, está enterrado com os seus pais. Eu não vivo no tempo de Davi, eu vivo no tempo de Cristo manifestado e revelado. Deus não está no monte, Deus está aqui, ó. Você é o templo que eu escolho. Não me procure em outros lugares. Se você não tem isso, irmão, se você não entende isso, você vai recitar salmos. Mas o que ele falou? Você é o meu templo.
Quem é templo do Espírito Santo aqui? Eu estou vendo lá na casa do apóstolo aqui. Chegamos lá, eu e o pastor Kleber. Ele tem a casa dele, a família dele. Já teve que tirar a gente. Ele teve que movimentar coisas na casa dele para receber a mim e o pastor Kleber. Como você está entendendo? Então ele tem uma casa, ele é o dono de uma casa, recebeu 2 visitantes, amanhã a gente sai. Mas ele teve que transformar toda a sua rotina e a sua vida para nos receber. Você é templo do Espírito Santo? Você tem um cara morando dentro de você e a sua vida não muda? Você tem um Deus, você tem o Senhor morando dentro de você e não acontece nada. Eu espírito da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou para o inferno assim também. Sabe o que me aterroriza? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa estúpida, eu sou uma pessoa grosseira, eu sou uma pessoa mentira, eu sou uma pessoa X, eu sou uma pessoa assim, mas eu sou de Jesus também, tem algo errado. Porque, irmão, Jesus falou assim: eu vou dar para vocês o maior presente de todos. Sabe qual é? O novo nascimento. Sabe por que você tem que nascer de novo? Porque antes de você nascer de novo, você é totalmente condenável ao inferno. Sabe por quê? Porque você é todo orgulho. O orgulho é o pai de todos os pecados. Sabe o que Deus falou para mim ontem na cidade, lá em Pinda? Escute isso, a coisa mais perigosa que existe, mais perigosa que tudo, mais perigoso que o Satanás. O Satanás é brinquedo. É uma coisa que tem é uma coisa que tem o poder de transformar um anjo querubim num demônio. Sabe qual é o nome? Orgulho. O orgulho transformou um anjo querubim num diabo. Ele assistia no Monte Santo de Deus, e em pedra de fogo ele andava. Mas um dia Deus olhou para ele e falou assim: eu estou vendo alguma coisa dentro do seu coração, cara. Você está entendendo? Se o orgulho transformou um querubim num diabo, o que ele não faz com você? E a gente brincando com isso como se fosse nada. Eu sou um pouquinho orgulhoso, mas né? Aleluia. Não. Ser orgulhoso é ter a essência mais maligna que existe dentro de si. É ser um endemoniado que não manifesta nunca. Porque Satanás estava no coração de Judas. Ele não babou, não botou a mão para trás, não falou com voz rouca. E a Bíblia diz que Satanás estava no coração de quem? E sabe o que ele fez com Jesus? Foi lá e deu um... Tem muita gente beijando a gente. Estão entendendo, irmão? Mas Jesus falou assim, Judas, com um beijo você traiu o filho do homem, cara. Guarda isso que eu estou falando aqui também, irmãos. Pega na sua mente e faz assim, com um beijo você traiu o filho do homem. Pega isso aqui, põe aqui, guarda aqui. Então Deus tem uma vontade eterna, Deus tem um plano eterno para que você e eu cumpramos. Efésios diz que Deus preparou de antemão boas obras para que nós andássemos nelas. O que é um desviado? Não é alguém que não estou indo mais aqui, estou indo ali, essa semana não vim, não. Um desviado é muito mais profundo que isso. Desviado é alguém que muitas vezes, frequentando todos os dias, ainda não encontrou o plano eterno de Deus para a sua vida. Sabe onde a gente encontra a maioria dos desviados? Nas igrejas lotadas todos os domingos. Porque tem gente sentada aqui talvez essa noite que ainda não descobriu qual que é. Sabe qual que é a grande missão da sua vida? Não é sair fazendo coisas, é descobrir qual é a missão de Deus e se tornar aquilo que Paulo diz, um cooperador daquilo que já está sendo feito. Irmão, não tente fazer a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Você não tem, eu não tenho, nenhum homem tem condição de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nós somos chamados de cooperadores. Sabe o que é isso? Eu entendo pelo Espírito o que Deus está fazendo nesses dias, eu entendo o que Deus quer fazer em Pouso Alegre, e eu me uno ao que Deus está fazendo, eu não invento. Volto. Eu acabei de dizer que até o diabo anda fazendo obras para Deus. Qual que é a diferença entre nós então? Simples.
O diabo trabalha para Deus como empregado, mas ele não tem mais pai, ele não tem mais comunhão com Deus. Você não. Você serve a Deus durante um dia e volta para a casa do seu pai. Você tem família. A Bíblia diz em Pedro: vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês não eram íntimos, agora são íntimos de Deus. E ele nos chama então o quê? De reino de sacerdotes. O reino sacerdotal é um plano de Deus desde sempre, não é agora. Lá em Êxodo 19, versículo 6, Deus já diz para Moisés assim, ó: vocês me serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés, fala isso aos filhos de Israel. O tempo passou e Israel não entendeu. Então Deus vai lá e chama, dentre as 12 tribos, a tribo de Levi, para ser a representação daquilo que ele queria em toda a terra. Preste atenção. E os levitas, os filhos de Arão, serão sacerdotes perante mim. Só eles, das 12 tribos, só uma sacerdotal. Mas hoje não, irmãos. Hoje, com a manifestação de Jesus, você vai ler lá em Hebreus 7, é fantástico. Diz assim, ó, sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Levi. Nós não somos sacerdotes levíticos. Nós não somos levitas. Quantos podem entender? A Bíblia diz em Hebreus 7 a seguinte coisa: que o sacerdócio levítico era uma sombra, mas quando veio Jesus, não veio da tribo de Levi, veio da tribo de Judá, a qual Deus não atribui nenhum sacerdote, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que é isso? Não, escuta, irmão, isso aqui é tremendo. Melquisedeque, que não tem genealogia, não tem família, não tem começo e nem princípio de dias, e nem final de existência. Sabe o que significa isso? A linhagem sacerdotal de Jesus é antes da fundação desse mundo, e quando esse mundo acabar, ela continua. É a ordem de Melquisedeque. E aí, deixa eu só dar um parênteses aqui, para aqueles caras que ficam no YouTube achando negócio de dízimo, que dízimo é da lei, que diz isso aqui, oferta isso aqui, essa bobeira. Deixa eu mandar essa para você. Diz lá, que quando Abraão voltou da guerra contra os reis, trazia despojos, e não encontrando ninguém maior que ele, desceu para encontrá-lo Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo, e Abraão pagou dízimos a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Jesus. E aí você entra em Hebreus capítulo 7, vai dizer assim, ó: se Abraão, naquela aliança e naquele tempo, pagou dízimos a Melquisedeque, porque o menor é abençoado pelo maior, que dirá a nós que estamos diante do Jesus revelado e manifestado? O que não daremos? Deixa eu falar uma coisa para você: para com a mediocridade dessa história de 10%. A nova aliança não puxa calculadora. Você não vai encontrar em nenhum momento do Novo Testamento essas coisas. Ah, tá vendo? É porque caiu. Não caiu. Lembra, irmão? O Antigo Testamento era o quê? A Antiga Aliança o quê? Era sombras das coisas que viriam. Cristo. Mas Cristo já veio. Tudo está revelado em Cristo, certo? Amém? Ele é o Senhor. Nele habita plenamente, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o Senhor. Ele é Deus revelado. Sabe o que ele fala, irmão? Ele encontra João Batista e fala: vocês estão vendo João Batista? Aí tem umas galera que pede, né, irmão? Mas tudo bem. Tem um monte de gente no Brasil querendo levantar não sei quem, geração de João Batista. Cara, que coisa horrorosa. Tá louco? Que levantar a geração de João Batista? Jesus falou assim: vocês estão vendo João? O pessoal, sim. Dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele. Só que no reino de Deus, o menor é maior que ele. Você que está aqui com essa cara de espantado, você é maior que João Batista. E João Batista era maior que Davi, era maior que todas aquelas pessoas. Essa noite é a noite da gente crer quem a gente é, irmão.
E parar de ficar, vida, azar, o pastor, vai fazer uma oraçãozinha para mim, minha cabecinha aqui, abençoa eu aqui, vai, ai, parece o Sassamutema. Quem lembra do Sassamutema? Alguns lembram, quem tem 40 lembra, eu tenho. Sabe uma coisa, aquela hiena, tinha um desenho antigo, irmão, só lembro dos antigos, esses novos desenhos não prestam. Vida, azar. Ai, pastor, vou ligar hoje, meia-noite. Ai, o que está acontecendo, minha filha? O que está acontecendo? Ai, eu não sei. Vai ligar para o Walter Mercado então, meu irmão. Sabe, eu não sei. O dia que você souber e crer em quem é você, acabou essa ladainha. Cristo morreu na cruz para me salvar. Eu sei, para me salvar na cruz. A salvação é simplesmente a porta. Você é chamado cristão. Pequeno. O que é um Cristo? É alguém que foi entregue, é o Messias, o ungido. Mas a raiz fala alguém que foi entregue. Por isso que a igreja é o corpo de cristãos, de gente entregue à morte todo dia, para que Cristo se manifeste em nós todo dia. Irmão, chega dessa vida chata, medíocre e cinza, de viver de água em água, de culto em culto, porque vai ter a próxima conferência, hein? Aí vai vir o Luiz Hermínio, vai vir não sei quem, aí eu fico alegre, pulo, terça-feira você está na lona de novo. Você acha que esse é o plano eterno de Deus na sua vida? A Bíblia diz, Cristo em a esperança. É que estão me perseguindo, falaram mal de mim. Pega a senha e entra na fila, seja educado. Já tem gente na frente, né, irmão? Deixa o pessoal passar. Aí você, como ele falou, você entende o Salmo 91, não num salmo passado, mas num salmo, que o Salmo 91 é Cristo. Quem está em Cristo, nós somos chamados um reino de sacerdotes. E o que é um sacerdote, cara? Sacerdote, escrevi umas coisinhas aqui, o sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. O sacerdote é uma pessoa cercada pelo cordeiro. Porque vinha uma pessoa trazendo um cordeiro para ser sacrificado, e quando ele se virava para Deus, ele apresentava um cordeiro. Então diante de Deus ele tem um cordeiro, e diante de você ele tem um cordeiro. Fica de pé aqui, Lô, por favor. Tu também. Olha para cá, fica ali, por favor. Fica aqui. Fica lá. Tá aqui, ó. Esse cara aqui. Esse cara aqui é Deus, ó. E ele é ele mesmo. Amém? Antes de Jesus se manifestar, quando o homem olhava para Deus, ele via isso aqui antes, ó. Sabe o que é isso aqui? A lei. A lei apontava para ele quem ele era, e que era impossível ele ser agradável a Deus. E quando Deus olhava para ele, via a lei que ele mesmo colocou, e porque via a lei, só havia condenação para esse cara aqui. Quanto você está entendendo? Mas quando veio Jesus cumprir a lei, ele se coloca como mediador do novo pacto, da nova aliança. Então quando o homem olha para Deus, ele vê quem? E quando Deus olha para ele, vê quem? O sangue derramado. É por isso que você é salvo. Foi feita uma troca do tempo. Nosso tempo foi trocado. Porque quando você pensa em João Batista, pode sentar, quando você pensa em João Batista, você pensa no homem cheio de poder. E o tratado da nova aliança não é um tratado de poder assim, mas é um tratado do poder de quem você agora é. A gente gosta do poder. Tiago sabia disso. Fala assim, ó, pensa num cara poderoso. Eles falaram, Elias, fogo, desce, chuva, pau. E tal, Elias. Então, Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que você. Sabe o que diz Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé? Fala de homens tremendos. Hebreus 11 fala de homens tremendos, poderosos, que viraram o mundo de cabeça para baixo. Lá no fim está escrito assim, ó, porém,
todos eles morreram sem alcançar a promessa que foi dada para você. Cara, a gente tem que parar de ser um Zé Orelha, desculpa. Todos eles morreram pensando sem alcançar aquilo que você já nasceu sabendo: Jesus Cristo é o Senhor. Você já leu 1 Pedro capítulo 1, sabe o que diz? Que quando os profetas profetizavam, eles ficavam perdidos, porque eles falavam de quem eles não sabiam. E quando os profetas estavam profetizando, os anjos ficavam prestando atenção e anelavam prescutar, ou seja, eles desejavam entender o que os profetas estavam falando. E agora tudo isso pelo Espírito em plenitude é revelado a nós. Os anjos não sabiam, os profetas não entendiam, e você tem um Paulo, um Pedro, um João, um Tiago, que colocou uma Bíblia na sua mão, explicando as profundezas dos mistérios de Deus, que tudo aquilo era sombra, para que nós hoje fôssemos feitos por Jesus, uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o motivo, com a razão de anunciar as suas obras, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas a nossa vida é tão apagadinha. Eu estou no meu trabalho, tenho medo de evangelizar, eu tenho medo de chamar a pessoa para a igreja, eu tenho medo de não sei o que, eu tenho medo daquilo outro. Sabe qual que é a grande mudança? Antes de Jesus, todo mundo tinha um Deus. Agora você pode ter um pai. Sabe o que te difere de um demônio? Todos os demônios têm Deus. Tudo tem Deus. Mas os demônios não têm? Mas você tem. Entendeu? Porque Deus é Deus de tudo e todos. Certo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus é supremo. Deus é Deus da árvore, Deus é Deus do macaco, do chimpanzé, Deus é Deus da formiga, Deus é Deus de tudo, mas a você Ele chama de filho. Não é para você viver assim. Alguém diz assim: eu quero fazer a obra do Senhor então. E aí, mano, beleza? Agora que eu te vi, cara. Eu quero fazer a obra do Senhor. O pastor não me dá a oportunidade de fazer a obra do Senhor. Senhor. Está vendo? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, não é entendimento. Conhecimento é íntima relação. Por isso que diz lá, quando Maria vai dar a luz a Jesus, né, naqueles momentos antes, diz assim que Maria não conhecia José. Ué, porque conhecer na linguagem bíblica é íntima relação de marido e... Amém? Quantos podem entender isso? Aí você entra, então já sei. Aí você entra lá em Mateus 6, né? Como devemos orar? Você ora como as pessoas da antiga aliança. Você muitas vezes jejua como as pessoas da antiga aliança. E aí fica tudo perdido. Porque Deus não vai voltar o tempo antes de Jesus para que você se... Eu tenho um iPad aqui. Esse iPad aqui é um iPad 2, é um antiguinho. Ele não tem mais atualização para ele. É uma excelente máquina, mas ele não atualiza mais, amém? Agora, eu vi um aí, que está ali na mão da Sara, do pastor Diego, que esse aí é o da hora, ele atualiza. Você está entendendo, irmão? Não basta você ser uma excelente máquina. Não basta você ser um crânio. Se você não pode ser atualizado pelo céu, você é obsoleto. Mas eu tenho uma capacidade, eu tenho 10 HD, 30 tera. Não pode receber atualização do céu. Você está entendendo, filhão? Você tem celular, já sabe o que eu estou falando. Seus programas que nem isso aqui começam a ficar lentos, começam a travar, a coisa não vai. E aí você fica, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Entra em crise de fé, abandona a igreja, fica por aí, mundo perdido, mundo dos dinossauros, lá.
pastor, o que está acontecendo comigo? Ai, faz 7 sexta-feira, poderosa. Aí começa. Basta que você creia. Creia no quê? Por exemplo, eu acabei de dizer que não basta ler, você tem que crer. Efésios diz que a sua vida está oculta em Cristo e Cristo em Deus. Que você, na carne, está sentado aqui nos bancos, mas no Espírito, você já está com Deus assentado em Cristo, nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Sabe o que eu estou falando? Que Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, mas no Espírito você já foi arrebatado. Você precisa entender o que é igreja. A minha igreja é a estrada que vai, como é que é o nome dessa estrada aqui? Estrada que vai para o Poço de Caldas, sem número. BR 459, não é? É lá que eu vou. Deixa eu ler para você uma coisinha, rapidinho. Hebreus 12, 22. Vamos terminar, irmão. Pode 10 horas. O que é ser o reino de Deus na terra? Reino de Deus na terra, não tem. Irmão, lembra da oração? Você lembra, Mateus 6? Essa todo mundo sabe. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Faz tudo religiosamente. O meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós. O teu? Já está entendendo? O que opera a fé? A fé traz à existência coisas que não. Está entendendo, irmão? Fé é sobrenatural, cara. Não é vir aqui 3 vezes por semana. Não é participar de uma escola. É ter uma cultura celestial. 1 Coríntios 15 diz assim, que nós devemos trazer a esse mundo a imagem daquilo que é celestial, porque nós somos celestiais. Aí você olha e fala, você não é não, você não é, estou vendo você não é. Ai, outros, irmão, eu tenho pavor disso aqui. Os caras chegam para mim, aleluia, né? A gente vai seguir, né? Glória a Deus, né? Porque a gente sabe, né, irmão? A gente tem que, né? A gente já sabe, né? Não tem igreja perfeita, né? Tem que é perfeita, né? É perfeito não tem, né? Olha, falha, né? Vocês entendem, né? Olha, eu estou nessa igreja aqui, mas está ali também, mas aqui também tem problema, né? Também tem, né? Na outra também tem. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Você é menino. Você é um infantil. Gálatas 4 diz que quando o herdeiro é menino, em nada ele difere do empregado, do escravo. Lembra do que eu falei agora há pouco? Daqui a pouco a gente vai lá. Da oração. Jesus falou, quando você orar, entra no seu, fecha a sua e fala comigo em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto, né? Todo mundo sabe disso. Só que ali tem uma cultura que não é hebraica, nem grega, é uma cultura que vem do céu. Do que Jesus está falando? Quem é que ele está falando? Com quem? Ele está falando com a sua igreja, ele está falando com você e comigo. A palavra do evangelho não é para as pessoas do mundo, é para nós. Lembra? O evangelho para eles parece loucura, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Um dos nomes pelo qual a igreja de Jesus é conhecido é noiva. E noiva não é esse noiva que a gente conhece. Noiva nessa cultura é esposa casada já. É noiva. Então vamos retraduzir. Jesus chega para a sua noiva e fala assim, meu amor, entra aqui no nosso quarto e fecha a porta. Quantos já entenderam, irmão? O que vai rolar? O marido chamando a esposa para o quarto e tranca a porta. O que vai acontecer? Já sei. Orar é falar com Deus. Eu já sei. Quer ver? Arruma um quartinho que eu vou lá. E fico lá. 30 minutos. Sai cansado. E se colocar para fazer a semana inteira, ele não vai. Por isso são poucos intercessores. E aí tem umas turmas que encontram intercessão e tudo assim. Intercessor é um peso.
Que intercessor com a cara brava. Uma noiva com o seu noivo numa noite de amor sai bravo? Só se você não amar. Só se você estiver forçada. Aí é outra história. Mas quem ama, tem algumas, já quase 10 horas, pode falar. Quem ama, né? Marido e mulher que está aqui, sabe o que eu estou falando? Quem ama? Né? Irmão, tranca a porta aí, taca a maracujina nas crianças que nós vamos até amanhã cedo. Conversa, continua, conversa, continua. Orando, né, irmãos? É orando. A palavra é que Deus coloca uma semente em nós. A palavra semente no grego é esperma. Toda vez que alguém está verdadeiramente com Deus, recebe dele uma semente no seu interior. E esse dá muito fruto. A resposta para isso não está nas junções ministeriais, está na sua junção com Cristo. Eu quero fazer a obra, me dá coisa para me fazer, aí fico aqui, eu fico perdido, estou me sentindo perdido, ai, tá louco, porque eu não tenho mais nada para me fazer, eu fazia, agora não faço mais. Você não é filho, você é servo, você é escravinha, Martinha da vida, espírito de Marta. Porque lá em João capítulo 6, Jesus fala assim, ó, as pessoas veem Jesus fazendo as coisas, os discípulos falam, Senhor, como faremos para realizar as obras de Deus? Sabe o que Jesus fala? A obra de Deus é esta, em conhecer que o meu Pai me enviou. Não tem nada a ver com serviço de igreja, pregador, cantor, computador, cheio de dor, sei lá, o que você quiser. Você quer começar a falar, ai, pastor, eu quero, chama na frente quem quer fazer a obra de Deus. Pode vir se você quiser. E eu vou falar para você, a obra de Deus é essa, viver para buscar e conhecer a Jesus. Esta é a obra. A obra que está sendo abandonada e negligenciada é essa. E por isso, pessoas que abandonam a verdadeira obra, rapidinho vai dar problema ou vai abandonar essa aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus não foi à cruz e não fez todas essas coisas para que nós fôssemos simplesmente nada. Agora sim, Hebreus, olha o que é a igreja. Vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis exércitos de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos, meu Deus do céu, aperfeiçoados, e a Jesus, mediador do novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que falou Abel. Sabe o que é isso? A igreja de Cristo só tem um endereço, não é aqui, não é em Pinda, não é nos Estados Unidos, nem em Portugal, nem no Japão, nem na Índia. A igreja é no Espírito. Jesus disse assim, preste atenção, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero fazer uma pergunta para você, você acha que Jesus falhou? Você acha que Jesus não tem poder? Quando ele na cruz, ele brada assim, ó, tetelestai, sabe o que ele falou? Pai, está... O que significa está consumado? Está feito. Está feito o quê? Tudo aquilo que o Senhor me enviou a fazer. Está feito. A igreja, por isso que quando Paulo vai falar da igreja, ele fala santa, sem ruga, sem mácula e gloriosa. Porque quando Paulo pensa em igreja, não pensa bando de gente. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Sabe como é que Cristo se manifesta na terra hoje? Através da sua igreja. Sabe qual que é o sinônimo de igreja? Jesus. Ah, mas a pessoa está cheia de problema, a pessoa tem problema, a pessoa bigou assim. De Cristo, a igreja tem um cabeça e tem um corpo, é um corpo perfeito a igreja, e é o corpo de Cristo. Você não é igreja porque você está aqui, você só é igreja se você estiver em Cristo. Você está em Cristo? Como é estar em Cristo?
Uma das coisas eu falo para você, porque Cristo não tem fraquezas, Cristo não tem essas coisas que nós... A Bíblia diz que nós morremos, irmãos, e a nossa vida está com Cristo. Mas eu tenho dores, decepções, é lógico que você tem, Cristo também teve, mas você não vai ser derrotado por nenhuma delas. Quem está em Cristo vê a igreja gloriosa, porque toda vez que ele vê a igreja, ele não vê você e os seus problemas, ele vê Cristo. Mas onde que está isso? Segundo aos Coríntios 5,16, agora porém, irmãos, eu vos digo, a ninguém mais eu conheço segundo a carne, nem Cristo eu conheço segundo a carne, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Você usa esse versículo para falar da sua vida que era e está errado. Esse versículo não fala da sua vida como ela era, ela fala de 2 tempos. E assim, se alguém está... O que é nova criatura? Eu bebia, eu quero dar um testemunho. Eu bebia, eu fumava, eu chutava o cachorro na rua, eu tocava pedra na coruja, eu fazia macumbeiro, e agora eu estou com Jesus. Bota a palma! Esse versículo não fala sobre isso. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou seja, tudo o que ele vê, tudo o que ele sente, tudo o que ele pensa, é segundo Cristo, não segundo a carne. Você não é um débil, você não é um incapaz, você não é um coitadinho, e se você está fazendo isso, tem pecado em você, e não pecado executado, mas pecado de não crer no que ele fez por você. A ninguém mais eu conheço segundo a carne, porque quando você olha para a vida carnal do outro, você vê o quê? Fala para mim. As obras da carne são conhecidas. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Impureza, tem tudo lá, irmão. As obras da carne são conhecidas. Em toda a carne tem as mesmas obras, porque é carne de homem. Agora o Paulo falou, não, eu estou em Cristo. O meu nível foi elevado, eu estou em Cristo. Eu não vejo mais você, eu não fico olhando para as frases. Você quer, irmão? Vamos fazer uma janta lá em casa para comentar vá para o inferno, rapaz, que isso? Chega desse troço, vai para o inferno? Não, já é o inferno. Para comentar da carne, da fraqueza da carne, que novidade tem? Olhar para a carne de qualquer homem é decepção. Aí você vem para a igreja, tem um problema, né? A igreja é perfeita? Não tem. A igreja não tem perfeita, então você é descrente. A igreja não tem perfeita? Não, a igreja é perfeita. A igreja é santa, sem ruga, a igreja é perfeita. Só que você está confundindo endereço aqui em Pouso Alegre com um lugar no Espírito, que só entra os lavados, remidos, e que aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Não adianta só estar sentado nesses bancos religiosamente, você vai ter que subir. E se você não subir, a sua vida aqui vai ser cada vez mais insuportável. Tem gente que é igual o cachorro, ele se alimenta das fraquezas, lambe ferida dos outros. Agora quando você está em Cristo, eu não conheço mais ninguém segundo a carne. Eu contemplo a sua vida no Espírito. E no Espírito, a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados, de fé em fé, e glória em glória, na imagem do seu Filho pelo Espírito. Você pensa que a igreja é um endereço, que é aqui, e fica olhando para a carnalidade e fraqueza dos outros. Por isso Jesus falou, o Diego falou, aquele que dá um copo de água fria para um profeta, crendo que ele é, ou seja, olhando o que ele carrega no Espírito, recebe o que ele tem no Espírito. É isso. Por isso que umas pessoas não conseguem honrar o outro. Ele pensa que honrar é dar presente. Honrar não é dar presente. Toma, Luan, toma isso aqui, toma, Diego, estou honrando a sua vida. Não, honrar é crer, é se curvar, é se dobrar, não diante de um homem ou de outros homens, mas daquilo que Deus, pela sua glória e vontade, colocou dentro de cada um de nós. E crer que dentro de você está o Espírito, e só quem é do Espírito contempla o Espírito, e aí você realmente consegue honrar alguém.
E aí você vive em novidade de vida. E aí você sai da vida de mendigo espiritual. Oraçãozinha pelo amor de Deus, uma oraçãozinha por Deus por mim. Essa é a música do Skank. Uma oraçãozinha pelo amor de Deus. Você não vai. Você não é um cidadão do céu. Alguém tem que orar por mim. Alguém tem que ler por mim. Alguém tem que ser espiritual no meu lugar. A Bíblia diz que os 5 ministérios trabalham até a unidade da fé e a medida da varonilidade de Cristo, para que ninguém mais aqui seja menino, levado por todo o vento de doutrina e artimanha de homem que conduz ao erro. Sabe qual é o seu destino em Deus? Se tornar maduro, cara. Mano, chega de criancice. Amém? Quando nós somos crianças, é tudo ao contrário. Quem que é criança? É aquele que sempre precisa ser cuidado pelo pai. Eu tenho um menino de 2 anos em casa. Ele depende de mim para tudo. Quantos estão entendendo? O meu menino de 2 anos, ele brinca comigo, mas ele ainda não me ama. Ele entende, no entendimento infantil, que eu e a mãe dele somos aqueles que o alimentam e cuidam dele. Mas amor amor é Jesus, é lógico, amor é uma pessoa que se manifesta na nossa maturidade e não na nossa infantilidade. A criança, ela não sabe que a mãe é mãe e o pai é pai. A única coisa que a criança sabe é peito e leite. Quantos é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando? A criança só entende peito e leite. Mas um dia, quando o meu filho, que só foi peito e leite, ficar da minha altura maior que eu vou sentar com ele na cadeira e nós vamos ter altas conversas. Quando vocês estão entendendo? E eu vou chamar meu filho: você está com tantos anos, é hora de eu colocar você, direcionar você para um emprego. Sabe, tratar aquele menininho que você pegou no colo como homem agora. Porque a coisa mais destruidora que tem é ter um cara de 30 anos na sua casa e o papai chega assim: oi, menino. Chega um cara com uma barba desse tamanho, um braço desse tamanho, 30 anos, assim, ó, dentro da sua casa. Você é louco, você é louco. Você tem problema mental. E sabe qual é a grande realização do pai? É quando ele vê que todo o tempo que ele dispensou para cuidar do seu filho e formar o seu filho, ele vai, por exemplo, na formatura, por exemplo, da faculdade do seu filho. E você vê agora que ele é homem formado. Quanto você está entendendo? Irmão, uma é a glória e uma é o prazer do nascimento. E outra glória e outra é o prazer do amadurecimento. Você vê o seu filho, já está velho, talvez de cabelinho branco, sei lá, não sei. E olhando o seu filho recebendo um diploma. E, por exemplo, estou dando um exemplo. Agora ele é um doutor, ele é um médico. E agora tudo que eu depositei na vida dele, ele ajuda os outros a viver. É um outro prazer no coração do pai. Quanto você está entendendo, irmãos? Não é pecado beber leite, não é pecado ser infantil. Mas a Bíblia diz em Hebreus 5, quando Paulo chega naquela igreja, eu creio que é Paulo, e diz assim: pelo tempo decorrido da fé de vocês, era para cada um de vocês aqui serem mestres, mas vocês ainda estão bebendo leite. Eu estou falando com vocês. Deus tem um plano eterno a respeito de Pouso Alegre. Vocês não se juntam aqui porque é legal se juntar. Tudo isso eu estava aqui no começo, eu estava aqui antes de começar isso aqui. Era lá no Vale do Paraíba, quando eu conheci eles. Antes de começar a Rei Jesus, eu já conheci eles. Eu vi isso daqui tudo acontecer, e eu estou vendo. E a única coisa que eu entendo de tudo isso é que Deus quer algo de você. Deus quer fazer algo em Pouso Alegre. Não é uma igreja grandona, uma igreja toda preta, uma igreja com bandeira, uma igreja que é na rua, que vai para lá. Não é nada disso, cara. Talvez você chegou aqui bebendo leitinho, o papai espiritual cuidou de você, deu uma puxadinha, deu não sei o que, trocou a sua fralda. Eu já falei das fraldas aqui uma vez, lembra? Quantos lembram disso? Quem tem filho pequeno sabe. Os nossos filhos enchem as fraldas de cocô. O bom pai vai lá, limpa, tira a fralda,
limpa a criança e joga fora a fralda, e não a criança. Essa casa é assim, essa casa aqui é assim, uma casa paterna aqui, eu sei que é. Eu conheço, ninguém me disse não. Mas vocês estão aqui há quanto tempo? É hora de frutificar. É a hora, irmão, espiritualmente falando, de aparecer com um canudo assim, ó, pai, me formei, conta comigo. Sabe o que difere uma criança de um adulto? A criança recebe tudo do pai e da mãe, tudo. Eu me lembro muito bem, na minha vida e na vida de tantos outros aqui, sabe o que eu estou falando? Quando você vai tomando idade de maturidade, você arruma o primeiro serviço. Se você é um filho mesmo, um filho de honra, no seu primeiro salário, você chega para o seu pai, pai, posso ajudar em casa aí? Dá uma conta de água, uma conta de luz para eu pagar, porque agora eu trabalho. Todo filho que amadurece, sai das tetas de receber, para uma responsabilidade de dar em amor à casa. E se você tem irmãos mais novos, quem já cuidou de irmão mais novo aqui na vida? Você sabe do que eu estou falando. O mais velho começa a trabalhar primeiro. Muitas vezes o pai, você vai cuidar dos seus irmãos, você vai cuidar deles. Se você é mais velho, se você já está nessa maturidade, cuida dos seus irmãos. Jesus falou isso para Pedro, cuida dos teus irmãos, apacenta eles. Quantos podem entender, irmão? É hora, Rei Jesus, de despertar, porque Pouso Alegre está esperando. Não um bando de crianças com chupeta e mamadeira, mas um bando de gente, desculpa a expressão, um monte de gente, um corpo manifestado com Cristo, em maturidade, em responsabilidade, de gente que não fica, mas pastor, minha cabeça aqui, eu estou com os problema. Você está com problema? Ora a Deus, vai ver que é Deus que colocou o problema, você nem sabe. É sim, Senhor. E começa a manifestar Cristo. Vocês não são uma igreja aqui para ser só. Pouso Alegre espera uma resposta à altura. Deus quer ver todos nós com o canudo na mão. Pai, estou aqui, ó, conta comigo, agora é minha vez de sair aí, de manifestar. Todos nós temos um sobrenome. O que é o sobrenome? O que é sobrenome? É a herança do seu pai e da sua mãe que você carrega na próxima geração. Esse é o sobrenome. Você leva o seu pai e a sua mãe para frente. Mas agora você conheceu o seu pai. Quem é seu pai? A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu termino aqui. E ele fala assim, nem Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, que depois você vai desenrolar esse manto aí com Jesus. Deus quer transicionar você de Jesus para Jesus Cristo. Sabe qual é o outro erro, irmãos, que nós cometemos ao ler a Bíblia? Somos craques na história de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? A história de Jesus, quando ele nasceu, quando ele morreu, quem o criou, aonde ele andou, os milagres que ele fez, amém? Amém? Esse é Jesus que vivia debaixo da lei e foi crucificado pelos nossos pecados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus agora? Agora, nessa hora aqui agora, 10 horas da noite, quinta-feira, quem é Jesus agora? Jesus na manjedoura. Não, corta essa história de manjedoura, isso aí já foi. Os 4 evangelhos, irmãos, são relatos históricos de um Deus que se fez carne e na plenitude do tempo cumpriu o seu propósito, morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia, ficou 40 dias entre os irmãos e depois foi assunto aos céus. E ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não pode vir. Ele foi, o Espírito Santo veio. A pergunta é, quem é Jesus agora? No último livro da Bíblia, que é o livro da revelação, chamado Apocalipse, Jesus chama um homem chamado João e fala assim, ó, sobe para cá, que eu vou te mostrar. Qual foi o Jesus que João viu? Um Cristo ressurreto, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, vestido do alto a baixo de um linho branco, fino e puro, cingido no peito com ouro, seus cabelos são brancos como a neve,
seus olhos chama de fogo, o seu rosto é como o sol do meio-dia, da sua boca sai uma espada afiada, e a sua voz é como de muitas águas. E o seu nome é verbo de Deus, e ele vem cavalgando no seu cavalo para vencer. Esse é Jesus agora. Que relacionamento você tem com Jesus agora? Ah, mas deixa eu contar a história do Jesus menino. Aí, ó. Aquela história de Jesus, escute bem, e todas as manifestações do seu caráter, eram sinais que ele havia de cumprir, para que ele cumprisse todas as profecias a respeito dele. Ele cumpriu, manifestou e disse: está consumado. Quem é Jesus agora? Talvez você está tentando se relacionar com aquele Jesus que já foi. Você não tem contato com Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou. Jesus é vivo. Jesus fala hoje. Jesus cura hoje. Jesus transforma agora. Jesus, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. E você pegando lá, não sei do que. É importante entender que lá é importante porque faz parte da história e da dispensação que Deus foi colocando. Mas a dispensação, o tempo de agora, é um tempo de Jesus glorificado. É o tempo do Espírito Santo, que fala coisas superiores, que revela aquilo que estava oculto dos séculos, é revelado para nós agora. E ainda tem muito crente que tentando desviar e falando que a igreja é chata, mas é mesmo, você nunca entrou nela. Você sempre está numa sala de aula. E quando Jesus fala: tome a sua cruz e me siga, não é para você pegar 2 pau, colocar assim e sair nessa rua aqui: eu estou com a cruz de Jesus. Cruz significa sofrimentos de Cristo. É hora de você amadurecer. É hora de você se comportar, como diz, ser digno do Evangelho, que é o que, irmãos? Manifestar Jesus. E saber que o reino é um reino de sacerdotes. Você é nada mais, nada menos que um sacerdote. Sacerdote não é o marido, sacerdote é todos nós, porque em Cristo não há homem, nem mulher, nem bárbaro, nem cita, nem livre, nem judeu, nem escravo. Se você está no Espírito, meu Deus, cara, eu falo agora que dá até medo. As coisas do Espírito são... Tem gente brigando com a mulher: ah, você vai lá em casa que eu estou brigando com a minha mulher, eu estou brigando com a minha mulher, eu estou brigando com a minha mulher, eu nunca paro de brigar com a minha mulher. Lógico, você está vendo ela na carne, carne com carne, os dois são uma só carne, e aí aproveita que os dois são uma só carne e vive também na carne. Aí, ó. A Bíblia diz que aquele que se une à sua mulher é uma carne com ela, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Tem muita gente divorciada na igreja e nem sabe. Porque se você é marido, se você é esposa, está em Cristo e o seu marido ainda não, fique de pé. Alguém diz assim: eu quero congregar onde a minha esposa congrega. Então tá, irmão, é no Espírito. Alguém aqui quer um papelzinho de H2O? Feche os seus olhos, por favor. Alguém aqui está afim de um papelzinho de H2O? Alguém aqui está afim de um papelzinho escrito lanche? Ou é hora de nós bebermos água? Hã? Você pode dizer: Deus, tá bom a minha vida assim, eu vou continuar vindo aqui na sala de aula, sendo um repetente espiritual para a minha vida inteira, porque eu já sei o que vai acontecer no próximo culto. Sabe o que vai acontecer domingo? Vai vir um cara lá da Inglaterra pregar sobre família. Eu já sei o que ele vai falar, eu já li no livro, eu já sei o que vai acontecer. É o repetente da escola. Quantos podem me entender? Agora, se você vem para um culto, significa que a cultura da sua vida foi transformada na raiz. E ainda que não pregue ninguém aqui, você está lá. Sabe o que marca a diferença do infantil e de um adulto? Alguém diz: ah, pastor Diego,
Ah, pode, essa igreja aqui está com a palavra muito fraca, a comida é muito ralinha. Ah, é? Então tá bom. Eu já fui em muitos lugares, irmão, que a comida era muito ralinha. Já fui em muita igreja que a comida era, mano, tá entendendo? A palavra bem ralinha. E eu voltei bravo para minha casa. Deus falou assim: você é adulto? Eu falei: sou, Senhor. Eu creio que eu sou maduro. Homens e mulheres maduros têm a capacidade de chegar em casa e preparar a comida para ele comer. Entendeu? Aí, cara, eu não gostei desse culto não, Cris. Para mim o que você falou não tem nada a ver. Está muito ralinha essa palavra. Não faz mal. Chega, você é maduro, você é adulto, chega na sua casa e faz comida para você comer. Abre a sua Bíblia e navega com o Senhor até as altas horas da madrugada. E come do que tem no céu de mais grosso e de melhor. Sabe o que é um maduro? É aquele com quem Deus pode contar. Ele não fica choramingando aqui, e entrando em confusões e rolo. Ele está ligado com o propósito eterno de Deus, cara. E que alguém que está ligado com o propósito eterno de Deus, ele não fica com nhenhenhê, com bebê. Ele está ligado no propósito, cara. Nada o para, nada o detém. Paulo, preso na cadeia, fazia filhos espirituais e mandava cartas para doutrinar a igreja. E a gente está com um probleminha na segunda-feira, não consegue dar um passo. Uma criança não pode chegar em casa e fazer uma janta se estiver com fome, mas o adulto pode. Se essa palavra de hoje foi muito ralinha para você, chegue em casa e janta. Pega a sua Bíblia e vai, come. Porque o adulto não precisa mais de cultos maravilhosos. O adulto não vive de cultos tremendos na sua igreja. O adulto vive de Deus. E ainda que venha um cara aqui como eu e pregue uma pregaçãozinha michuruca dessa, não tem problema, eu vou comer em casa. Quantos estão entendendo, irmãos? Abre o seu coração para isso, cara. Deixa Deus tocar você. Fala: Senhor, Deus, Espírito, me ensina a ler a palavra. E não somente ler com a minha mente, mas mergulhar num rio de águas profundas. Senhor Jesus, eu não aguento mais a sala de aula da igreja. Eu quero chegar aqui e entrar na presença da igreja, no Monte Sião, a Jerusalém que desce do céu, que muitos esperam para um dia. O autor aos Hebreus diz: não, você já chegou na Jerusalém celestial, você já está na presença de Deus. E o negócio da igreja, irmão, é um negócio tão tremendo, que diz lá, que os espíritos dos justos aperfeiçoados estão com você. Sabe o que é isso? É anjo, é todo mundo que morreu em Cristo antes, estão todos no mesmo lugar celestial. E Jesus fala: acesse este lugar. É esse lugar que nós temos que acessar, meus irmãos. Chega de mamadeira, chupeta e confusões. Apresente-se como um filho maduro. Peça perdão a Deus. Eu tenho que pedir perdão. Tem. De que pecado? Parece que você quer ser o Peter Pan, viver na terra do nunca. Temos um líder que usa uma tanguinha e todo mundo é criança pro resto da vida. Sai do Peter Pan, irmão. Cresce. Se apresenta, como diz Paulo, como um soldado de Cristo, que não está nem aí para as coisas dessa vida. Senhor, eu tenho uma vida e eu vou gastar na tua presença, porque ela é muito mais do que 50, 60, 70, 80 anos. Eu tenho uma eternidade. Quando? Depois que eu morrer? Não, agora. Nós já vivemos a eternidade proposta por Deus. Você é sal, salgue. Você é luz, brilhe. Você é um reino. A igreja o que é? É um reino de sacerdotes, de gente que ministra em santidade diante de Deus, de gente que ministra de gente que ministra a Deus, devolvendo a Deus o que ele disse em Gênesis, sendo uma pessoa que multiplica, sujeita e vive diante de Deus. Retoma a sua vida espiritual. Não aceite, irmão, simplesmente vir aqui 3 vezes por semana. Eu creio que Deus está falando com alguma pessoa aqui que não aguenta mais.
Você já tentou ler a Bíblia? Você já tentou fazer um jejum? Jogar a televisão fora, parar de jogar videogame, não sei o quê. Você já tentou lutar contra o pecado? Você não vence o pecado. Quem venceu o pecado é Jesus. Para que você vença os seus pecados, não adianta lutar contra eles. Você tem que se entregar para Deus. Porque o nosso problema com o pecado não é que o pecado é forte, é que o nosso amor por ele é fraco. O que é um adúltero? Não é alguém que ama muito uma mulher da rua, é alguém que deixou em primeiro de amar a sua esposa dentro de casa. O segredo de tudo, o segredo do poder de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, irmão, tudo mais se fará. O pecado não terá poder sobre vós, diz Paulo em Romanos. O pecado não terá poder sobre vós, porque o seu nível de arrependimento é tão forte, é tão profundo e verdadeiro, que o negócio sai. Agora deixa eu falar para você uma coisa. Se você é essa pessoa que está aqui, se o Espírito Santo, esquece de mim, cara, eu não sou ninguém. Se você é essa pessoa que tem vivido como numa sala de aula, vem na igreja para encher a sua cabeça de informações sobre Jesus, mas até hoje você não dá a mão aí para mim. Você não sentiu o seu toque, o seu abraço, o seu cheiro, a sua essência, o seu poder. Deus está falando com você que hoje você tem uma oportunidade ímpar, cara. Sabe? Eu já li a Bíblia 10 vezes. Jô Soares também, e nunca se converteu. Não é sobre isso. É sobre as palavras que eu vos dou são espírito e vida. As palavras que eu dou para vocês são espírito e vida. Você não precisa de mais uma lição da Bíblia. Você precisa de vida e vida com abundante. Jesus falou assim: do seu interior fluirão, não é riacho, não é fiozinho de água, são rios. Do seu interior sairão rios de águas vivas. Rios, irmãos, cachoeiras, águas fortes, para nós aparecermos em Pouso Alegre com uma vida fraca, pífia, com dúvidas sobre Deus a todo momento, se eu caio, se eu levanto, se eu vou na igreja ou não, sabe, pessoas que estão ainda, será que eu venho domingo, será que eu não venho, será que eu dou uma desculpa, será que eu falo que eu vou em algum lugar, e quantas desculpas a gente já deu, e não tinha nada de verdade, era tudo uma mentira que a gente conta para a gente mesmo. E alguém diz assim: ei pastor, eu não sou mentiroso não, eu não conto mentira para ninguém. Você conta para você. A Bíblia diz que será lançado fora da presença de Deus, Paulo, todo aquele que ama a mentira. Aí você fala: mas eu não sou mentiroso, todo mundo me conhece aqui, pastor, pode perguntar para todo mundo, eu só falo a verdade. Você fala a verdade para todo mundo, enquanto você continua contando mentiras para você mesmo, que você está bem, que você é o cara, que você vai conseguir, que fazendo sempre as mesmas coisas, será tudo diferente. Irmão, isso é insanidade. Ninguém que faz sempre as mesmas coisas consegue um resultado diferente. Quantos podem entender em nome de Jesus? Amém. Essa noite é uma decisão de vida. Eu nem ia passar por aqui, passei por aqui por causa da amizade que eu tenho com o Diego. Eu não conheço a vida da maioria de vocês, irmãos, mas isso é a palavra que Deus me deu para trazer no seu coração essa noite. Lembre-se do copinho da água, lembre-se da cartinha, lembre-se do lanche. Você pode sair aqui, você pode sair, e quem quiser pode vir aqui pegar comigo esse papelzinho H2O, muito obrigado. Eu escrevo um versículo aqui para você, você leva embora. Isso aqui não é vida de Deus. Vida de Deus é ser transformado de fé em fé, de glória em glória, na imagem do seu Filho pelo Espírito. É uma vida gloriosa. O que é uma vida gloriosa? Cheio de dinheiro no bolso, sempre feliz? Não, muitas vezes sem dinheiro, sem emprego, até mesmo debaixo de muita arroxo da vida, mas lá dentro de você tem uma certeza que não muda. Sabe qual é? Feche seus olhos, por favor. Jesus falou assim para você, irmão:
Eis que eu estarei com você até o fim dos tempos. Eu estarei com você até o fim dos tempos. E você pergunta como? Fazendo com que o meu Espírito habite em você. Agora, se essa palavra é para você, por favor, rasga os seus papeizinhos de fé e beba água. Jesus diz no último livro: aquele que quiser venha e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem quando? Um dia? Não, agora. Agora. Onde você estiver, põe a mão no seu coração. Onde você estiver, se você for essa pessoa, comece a clamar isso: Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é venha um dia daqui a 100 anos, agora. É agora. Jesus está vivo, Jesus é presente. Vem agora, Jesus. Jesus transforma nossas vidas, muitas vezes sem transformar a nossa vida normal. Mas a transformação de Jesus não é que você vai ter dinheiro amanhã. A transformação de Jesus é que mesmo que você não tenha, o seu coração é tão cheio de generosidade, é tão cheio de força, é tão cheio de poder, e você perde o emprego, você não tem dinheiro, e você está desempregado e com dores, e até mesmo doente, mas você é indestrutível. Ninguém consegue tirar de você a certeza, o sorriso, o poder, a vontade de servir. É isso que Jesus falou: se te ferirem, se derem um tapa na sua cara, não vai acontecer nada, você dá o outro lado. Sabe por quê? Porque alguém está tentando ferir você na carne, mas você não vive mais na carne. Então pode dar tapa na minha cara, porque eu não vivo mais na carne. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Oh, aleluia! É sobre você. Agora, se você é essa pessoa que está precisando beber água hoje, sai do seu lugar, vem aqui na frente, se coloque de joelhos. Se você não quer sair daqui com esse papelzinho na mão, ó, contudo aos que receberam e aos vem por causa dele, amém? Não vou botar a mão na sua cabeça, não. Ninguém aqui vai. É você e ele mesmo. Como tem que ser todos os dias da sua vida. Prepara a sua comida. Sacrifica a sua maneira de pensar agora. Fala: Jesus, eu quero subir, eu quero ir. Deus, Deus, eu não quero mais informações. Não quero mais informações sobre ti, Pai. Eu não aguento mais ter informações, só informações. Eu preciso de vida. Vida com abundância. Vida que flui. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Aleluia. Que somos os teus filhos. Aonde você estiver, diga: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Somos os teus filhos. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Agora. Eu não quero ser arrebatado um dia, eu quero ser arrebatado agora. O meu espírito entrar na igreja pela primeira vez como uma noiva, ataviada, linda, sem as minhas manchas, sem as minhas rugas, sem as minhas máculas, mas gloriosa, perfeita, santa, diante dele, pelo sangue derramado, irmão. Começa a confiar mais em Jesus do que em você.
Ser santo não é apresentar uma vida certinha. Ser santo é ter a vida dele em você. Porque ele disse: sejam santos como eu sou santo. E aí você pergunta: mas como é que você é santo? Ele fala: eu santifico a mim mesmo, não por causa de mim, mas por causa daqueles que hão de crer em mim. Oh Pai, flui nesse lugar rios de, transforma essas vidas, tira essas pessoas dos buracos da carne, das coisas que estão fazendo você perder tempo, irmão, confusão e coisas da carne. Sai da carne, vive no Espírito, que nunca mais você vai satisfazer os desejos da carne. Não adianta combater os seus pecados com a sua mente, você tem que viver no Espírito. A resposta para as obras da carne se chama o fruto do Espírito. E você vai se apresentar à igreja gloriosa em Pouso Alegre, não uma igreja que existe só para mamar e comer papinha e ser trocada as suas fraldas todos os dias, mas uma igreja madura, pronta, pessoas que oram por si mesmos, pessoas, deixa eu dizer, pessoas que são totalmente dependentes de Deus, pessoas maduras, não são pessoas que tomam decisões que querem, são pessoas que tomam as decisões que devem ser tomadas. E que você receba essa palavra que gera vida no seu coração, que não é só mais um entendimento para a sua cabeça. Recebe ela no Espírito. Fala: Pai, grava isso no meu espírito. Não somente porque daqui a alguns dias você não vai lembrar dessa pregação, você não vai lembrar dos versículos que eu usei, mas se estiver gravado no seu espírito, você vai manifestar essa pregação e tantas outras, dia após dia, hora após hora, e em todas as áreas da sua vida. Nos consagramos a Ti, Senhor. Nos dedicamos totalmente a isso, Pai. Sermos filhos maduros, segundo a Tua imagem, segundo a Tua semelhança, Senhor. Aleluia. Nos entregamos. Derrama o Teu coração no altar de Deus. Seja transformado nessa noite pelo poder do Evangelho de Cristo. Filhos maduros. Filho maduro, a estatura de varão perfeito. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Me abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver. Quero vestir com as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Eu quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Eu quero sim, Senhor. Oh, eu quero vestir com as roupas da santidade E mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus.
quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Quero tua identidade em mim, Senhor. Quero me tornar como tu és, Jesus. Flui Espírito de Deus. Transforma-nos conforme a tua imagem, a tua semelhança. Nós necessitamos de ti, Senhor. Nós necessitamos de ti. Quero te dar, me derramar Aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia. vem me envolver. Sua face eu quero ver. Quero vestir com as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus. Quero conhecer, eu quero exalar mais de Deus, 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 mais de Deus. oh, que Ele cresça e eu diminua. Declarem: que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, Infinita humildade, o servo de mais uma vez, declare, todos os irmãos. que Ele cresça, que eu diminua,
que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Abrace alguém perto de você aí. Abrace alguém aí. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Aleluia. Deixa Deus te transformar. O Senhor está te chamando. Venha. O Espírito de Deus está te chamando. O Espírito de Deus está te chamando. O Espírito de Deus está te chamando. Venha, filho. Venha, filha. Venha, venha, venha. Ore agora. O Espírito de Deus está fazendo uma obra no teu interior. Xarababastu que andarabas, te que rocotoque xeri andarabas. Espírito, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Mais uma vez vamos profetizar isso. Eu quero mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais, diga, eu quero mais da tua, a igreja, presença. Vocês vão lá. Eu quero mais do céu viver. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero mais, Jesus. Eu quero mais presença. Eu quero mais do teu viver. Aleluia. Porque para mim viver é Cristo. Aleluia. Porque para mim viver é Cristo. Aleluia. Diga, porque para mim viver é Cristo. Porque para mim viver é Cristo. Aleluia. Levante suas mãos assim. Aleluia. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam hoje e para sempre com a igreja remida com o sangue de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.